Saudações, Dux e Duquesas Tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor para mais um pós-jogo de Fluminense 1, União Espanhola também 1, né? Gol de Uribe pros caras e pra gente o Nonato. Mas antes disso, entenda uma coisa que YouTube Live é toda segunda, quarta e sexta às 6 horas da noite. Vai voltar, fique tranquilo, aqui embaixo tem 2 abastinados e também um projeto que eu curti bastante. Vamos lá. Bom, o que falar, né? O que falar sobre esse tipo de situação? Qual que é a proposta? Primeiro que a gente tem que saber que o time estava completamente modificado. Estava jogando uma história, uma terceira função, né? A gente só tinha ali de reserva ali, de fato, o Keno e o Lescano como reservas imediatos mesmo. E o Veraldo. Você pode até falar também do Thiago Santos e do Vitor Eudes. Mas fora isso, são vários outros jogadores. Claro, Nonato e o Facundo Bernal. Mas são todos esses jogadores que entram por muito pouco tempo durante ali. Mas isso não serve de desculpa. O que eu posso falar é que sobre o juiz e as bandeirinhas, né? Eu nunca falo sobre as bandeirinhas aqui, vocês sabem disso. Mas sinceramente mesmo, o cara meteu a mãozona. O cara tava a 1 metro e o cara não falou assim, foi falta. Eu não entendo mais pra que serve bandeirinha. Eu, se fosse bandeirinha, começaria a me preocupar com o meu emprego. Porque não precisa mais de bandeirinha. Quando eles fizeram o impedimento automático para todos os lugares do mundo, o bandeirinha vai ser coisa inútil. Já que eles não marcam falta. Mas voltando. E uma outra parte também que é importante comentar é que além de a gente estar jogando com um time que não é o titular, o Fluminense estava jogando em 2 situações muito adversas. A primeira era justamente a questão de estar jogando numa altitude de mais de 3.000 metros. Só para você ter uma noção, a LDU é de 2.400, o do São José é de 3.200, então há uma diferença ali de pelo menos 800 metros. Isso daí é muita coisa para se jogar. E também com a questão de gramado sintético, o que o Fluminense não é acostumado e sempre sofre em qualquer tipo de jogo. Sofre contra o Palmeiras, sofre contra o Botafogo e também sofreu contra a União Espanhola. Então sim, a gente tem que colocar o peso antes da análise do jogo, tanto do primeiro tempo quanto do segundo tempo, nesse tipo de situação. Mas antes de dar o resumo justamente desse primeiro e segundo tempo, se inscreva no canal, faça o triplo C, que curte, comente, compartilhe. Redes sociais que já não te vídeo todo dia 10, 12, 20 horas. Pix a tela aí, você pode mandar patrocínio e vamos continuar falando mais sobre. E bom, time inicial muito espaçado durante o tempo inteiro. Parecia que realmente tinha pouca interação. O Fluminense jogou um pouco mais no primeiro tempo do que no segundo, isso daí eu acho importante comentar. No primeiro tempo até conseguiu manter algumas coisinhas, mas depois ali mais ou menos de 15 minutos começou a perder a força. E os caras jogando somente na situação dos pontas, mais principalmente do Uribe
Do Uribe? Deixa eu ver aqui. O nome dele? Que era o ponto inicial. Do Uribe mesmo. E o gol foi do... Foi do Aranguiz, na verdade, a história. Muito jogando por aquele lado ali. Muito... E nós tivemos muita dificuldade. Muito por conta do Wagner parecer ser um jogador muito cru. Pegar justamente um cara que é um monstro, né? Que é o Uribe. Eu tinha falado isso daí na minha live sobre os jogadores específicos e o Uribe me chamou muita atenção. Então, foi para se aproveitando dali. Toda hora o Uribe conseguiu passar do Wagner. E essa foi a tônica do primeiro tempo. Enquanto isso, do outro lado, a gente não teve ali do lado do Fluminense nenhuma grande força ali. A gente só teve pelo menos um chute ali do Everaldo e nada mais. Mas fora isso, toda hora pressão em cima da gente, toda hora a gente tinha que dar o chutão. Então, eu particularmente não gostei do primeiro tempo. E no segundo tempo, voltamos até os minutos ali, 20 minutos. E aí eu falo, eu fico muito triste. Quando às vezes a pessoa perde uma oportunidade. Já foi para mim scriptado tudo o que ia acontecer. Todas as substituições. Você tira o trio ali atrás do Everaldo, coloca esse trio. Você tira ali o Wagner ou o Fidelis, que estiver mais cansado, e coloca o Gustavo Sintra. E só isso. E ficou claro isso. Porque não fazia sentido nenhum você substituir um jogador de lateral para um jogador de zagueiro. Tá bom? E aí surge o gol com um erro. E que justamente vai ser o bagre do time, né? O Thiago Santos, que quis jogar a bola, por jogar. Não tem qualidade o suficiente para fazer isso e perde a bola. Fazer com que a gente tome gol. E santificado seja o Nonato, que mete um gol do meio da rua, inesperado, e a gente empata de 1-1. No final das contas, empatamos, estamos em primeiro lugar com 1 ponto de diferença do segundo e do terceiro, o que preocupa a gente. A gente vai jogar apenas 3 partidas, já dessas 3 partidas, a gente vai jogar uma fora, que é na altitude, e que isso me preocupa. A gente tem que ganhar nessa altitude. E agora então tá 4, 4 e 6. Tá bom? Dito isso, o Fluminense precisaria melhorar bastante. Em diversos momentos com muita dificuldade de transição de bola, mas empatamos. É aliviador de um lado e eu fico revoltado de outro. Tá bom? Aquela instrução do gol cagado aconteceu. Jogador de destaque, Nonato, como que eu falei. Jogador de destaque, jogador bagre do Fluminense, Thiago Santos. Jogador de destaque do União Espanhola, Uribe, que pra mim jogou bastante bola. Não foi que meteu o gol, mas jogou muito. Dito isso, empatamos. Ficaria muito revoltado se a gente perdesse para a União Espanhola a invencibilidade do Renato Gaúcho, mas continua dessa mesma maneira, tá bom? Dito isso, muito obrigado a todos que assistiram, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, faça o triplo C, que é curte, comente e compartilhe. Redes sociais que já de vídeo, de 10, 12 e 20 horas. Pix a tela. Aleluia, empatamos. Saudações tricolores, até a próxima.